Capítulo 16, vamos ler alguns versículos para que eu possa comentar um pouco sobre esse assunto sumamente importante. Deus manda maná. Maná era comida que Deus começou a alimentar o povo no deserto. Versículo 1 do capítulo 16. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois de saírem da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, lá no deserto, e disseram-lhes, que coisa triste, disseram os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comiam pão a fartar, e agora você nos trouxe para este deserto, para matar a gente de fome. Aleluia, que coisa triste, né? Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, o povo sairá e colherá diariamente, a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. Verso 5, a congregação lê. Continue. Continue. Prosseguiu Moisés. Será isto quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos deixais. Não são, e sim contra, disse Moisés a Arão, diz a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olhava para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Até esse ponto. Querido Deus e Pai, esta é a Tua palavra. E sabemos, ó Pai, que há pessoas que não gostam muito do Velho Testamento, porque acham que agora nós só estamos na graça, então estão perdendo, ó Pai, algo tão especial, porque não existe o novo sem o velho. O velho é que dá sentido ao novo. Por isso abençoa-nos nesta meditação, nesta manhã, que possamos sair daqui nesta manhã, levando no coração a essência da palavra do Senhor dentro desses textos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Tem sido, irmãos, para mim, uma experiência muito grande saber da história de Israel no deserto. Eu tenho me dedicado à leitura, leio muito, gasto horas de leitura, e eu posso dizer aos irmãos que isso para mim tem sido uma riqueza tão grande para a minha vida pessoal, um aprendizado para viver hoje, tal como Paulo escreveu em 1 Coríntios, mas se você quiser depois, capítulo 10, você pode ler de verso 1 até 11, não agora.
Mas tem sido para mim uma coisa muito boa ler e aprender. Quando você começa a ler, dá vontade de você continuar toda a vida lendo. Isto é um exercício que eu convido a vocês a lerem. Procure ler o máximo que você puder. Não só a Bíblia, mas livros bons. Procure manter a sua mente ativa. Há pessoas que não estão fazendo isto. Estão mantendo a sua mente parada, porque não leem, fica só na frente de televisão, de celular, e você não exercita a sua mente. E eu tenho lido sobre isto, dizendo que quando você não exercita a sua mente, a tendência de causar Alzheimer é muito grande, porque a mente fica paralisada, ela não desenvolve. Então tenha cuidado, leia, faça isso. Isto é um exercício, isso não é uma coisa fácil, você se dedicar à leitura. Mas eu estou dando um conselho a você, faça isso. Pensamento para hoje: não adianta mudar de cidade, ou até de país, ou de casa, não adianta, porque o Egito vai dentro de você. O nosso Egito do passado, ele vai junto. E se não jogar fora, é preciso tirar, portanto, o Egito de dentro de nós. Segundo pensamento: a humildade acelera o processo de aprendizado. A pessoa, mas eu já sei disso, já sei. Seja humilde, leia outra vez. A pessoa humilde, ela quer mais, ela se curva. Terceiro, é preciso um apetite celestial para aceitar o alimento celestial. Se você não tiver desejo de se alimentar da palavra, não adianta, porque é a palavra que vai te alimentar. E eu estou dizendo agora, para terminar, que o povo saiu do Egito, tiveram dificuldade de esquecer as panelas de carne, e eles foram para o deserto, mas o Egito os acompanhou, não saiu de dentro deles. Então, às vezes nós também temos os nossos Egitos dentro de nós, o nosso passado, coisas da vida da gente, que a gente tem dificuldade de deixar. Mas nessa manhã eu digo para todos vocês e aqueles que estão em casa: deixe o Egito para lá e siga um padrão novo de vida através da palavra do Senhor. Portanto, neste capítulo 16, 17, 18 e 19, agora nós vemos o pastor Moisés iria exercitar o seu ministério. Até então, ele estava lá tirando o povo do Egito. Agora vai para o deserto e Deus agora diz: Moisés, agora é contigo. Agora eu quero ver se você é pastor mesmo, porque você vai pegar esta turma aí de gente rebelde, que reclama de tudo. Eu quero saber como você vai agir, porque estavam acostumados com o sofrimento. E confiar em Deus, Moisés agora ia fazer com que eles passassem a confiar em Deus. E como isso é difícil, irmãos, a pessoa deixar o passado e começar a acreditar em Deus. A visão deles era só comida, eles não entendiam que agora já estavam livres, e Moisés queria ensiná-los a confiar em Deus. Esta é a dificuldade do pastor Moisés, como é a dificuldade. Baixa o som para mim um pouquinho, acho que estou falando, estou sentindo muito alto. A dificuldade que nós pastores temos de pregar a palavra do Senhor, porque nós pregamos, mas a pessoa não ouve. A pessoa já está com a sua mente formada, já está com seus pensamentos cerrados e não abre espaço para ouvir.
Essa é a nossa dificuldade. E a nossa posição aqui, irmãos, lá em cima, os pastores, é ensinar, é ajudar, é cooperar, para que cada pessoa desta igreja desenvolva a sua vida espiritual. Eu não quero andar com as suas pernas, e nem quero que você ande com as minhas. Cada um deve andar com as suas próprias pernas. Este é o resultado, nós estamos aqui para isso. Nós estamos cooperando para que você possa andar com as suas próprias pernas, com a sua própria capacidade de entender. É o que nós fazemos aqui. Então Moisés agora tinha, eu diria, era uma tarefa árdua. Porque os escravizados, ouça bem o que eu vou dizer agora, têm uma visão limitada. Toda pessoa que é escravizada por alguma coisa, ela tem uma visão muito limitada. Ela não enxerga além. Eu posso dizer algumas coisas mais sobre este aspecto. Eles não olham para a saúde, só olham para o vício. Olha o que acontece. Toda pessoa que é viciada em bebida, viciada em cigarro, viciada em droga e outros vícios, ela não consegue olhar para a sua saúde. Por mais que você fale, você vai fumar, você vai ficar com o pulmão entupido e você vai morrer tentando buscar ar e não tem. É uma morte feia para chuchu, mas a pessoa não ouve, porque ela não tira os olhos do vício. A gente fala para a pessoa que bebe, joga o dinheiro fora, gasta dinheiro com bobagem, e a gente fala, fulano, deixa disso. Ele não consegue entender que aquilo está fazendo mal a ele, porque ele só enxerga a bebida ou outros vícios, que ainda tem muitos vícios piores. Por quê? Porque o escravo, ele está com uma visão completamente limitada. Ele não consegue enxergar além daquilo que ele vive. Este é um problema que nós precisamos falar sempre. O povo não conseguia entender que agora estavam livres, podiam caminhar sem os feitores, sem os chefes, sem aqueles capatazes para obrigá-los. Não, eles só tinham a visão na panela de carne, na cebola, no pepino. Era uma visão de escravo, porque o escravo, ele não tem liberdade de ser ele está escravizado. Conhece isso? Eu fui criado na casa de uma pessoa que tinha o vício de bebida. Ele era barbeiro. Estou falando da minha vida. Ele era um barbeiro e atravessava a rua, tinha uma venda lá, um boteco. Ele cortava um cabelo. Quando acabava de cortar o cabelo, antes da pessoa pagar, ele batia a toalha, botava e dava uma carreira lá no botequim, tomava uma ozinha e voltava de lá com a cara feia. Tem gente que diz que bebe. Eu gosto de uma cachaça. Quem gosta na hora, bebe e faz uma cara feia e ainda cospe. Quando chegava à tarde, trabalhava o dia inteiro. A minha tia chegava para ele e falava, o nome dele é Caboclo. Caboclo, olha, o almoço está pronto. Daqui a pouco eu vou. Ficava até a noite, 8 horas da noite, não ia comer. Quando chegava a noite, para comer, minha tia fritava um ovinho, ele pegava, jogava pela janela, tudo fora. Era uma vida miserável. Eu fui ao sepultamento dele, visitei, eu não deixava de visitar. E ele estava muito mal. Eu lembro que eu levei minha mulher e as crianças para ver minhas filhas já moças. E ele estava lá na cama quando ele fez assim para mim. O que significa? Acabou. 2 dias depois, eu tive que voltar lá para sepultar. Porque a visão da pessoa, do escravo, é só naquilo que o escraviza. Pessoa que tem o vício de jogar no bicho. Quantos aqui jogaram no bicho? Levanta a mão. Só eu? Ou você tem vergonha? Levante a mão. Olha lá, achei um companheiro. 2.
Ah, está saindo. Ah, lá atrás, que lá em cima. E lá também. Eu gostava de jogar. Quando foi, eu estava no Rio de Janeiro, já em Niterói, e eu só tinha R$6 no bolso, 6 cruzeiros naquele tempo, né? O que eu ia fazer? Depois de meio-dia, o armazém fechava, eu ia ficar de folga. Eu fui e falei, eu vou jogar no bicho. Aí cheguei lá, chamava Constantino, esse jogo da tarde. E eu peguei a chapa do carro do patrão, 4.832. O que é? 32 é o quê? Camelo. E eu fui para casa, eu tinha um rádiozinho pequeno lá, ficava ouvindo uma música sertaneja. Aí à noite eu fui lá ver o resultado. Quando eu chego lá, que eu olho lá na pedra, 4.832 na cabeça. Eu tinha jogado 3 na milhar e 3 na centena. E eu acertei. Gente, eu não podia receber o dinheiro que era de menor. Eu acertei. 17.150. Meu patrão, bonzinho, falou assim, eu tenho que receber para você. Veio embrulhado num jornal. Desse dinheiro, a única coisa que eu vi foi um rádio que ele comprou para mim. Dava para comprar um terreno bom. Porque é um dinheiro amaldiçoado. Porque o camarada que ganha no outro dia quer jogar mais. Porque o vício, ele traz você no cabresto, na mão. Todo viciado, ele está na mão de alguém. Eu creio que a gente precisa entender isto. Eu era um garoto, sempre gostei de ganhar um dinheirinho. Quando faltava, eu gostava de acompanhar a folia de reis. Estou falando de escravo. E eu acompanhava a folia, aquela bandeira na frente, e um dia faltou o palhaço. Olha o Egito aí, gente. E eu peguei a fantasia do palhaço, botei aquela máscara de couro, cheia de fita aqui em cima, vesti aquela roupa lá, ele era maior, eu era menor do que ele, a roupa arrastando. Aí o dono da folia falou, se dá para você quebrar o galho aí? Vou lá. E eu fui, na hora de entrar na sala para receber, ganhava um troquinho, jogava dinheiro. Eu tinha que ter uma poesiazinha para falar, né? Quando eu vim de lá de cima, passei na Lagoinha. Se eu contar, patrão não sabe. Carregado como eu vinha. 700 rapaduras e 7 saias da rainha. 7 cirolas do rei. Aí eu digo, o patrão me dá licença para o Palácio da Almofadinha? Aí tocava para a gente entrar. E eu consegui entrar. E eu cantei mais uns troços lá. Sei que jogaram moeda para caramba lá, eu catava tudo. Então, eu sempre fui assim, o meu jeito. Mas o quê? Vício, dinheiro. Eu queria o trocado. Então, eu sei outra música, mas não vou falar não. Egito, tu está morto, hein? Fala para os irmãos, tira o Egito de dentro de você, rapaz. Larga esse Egito para lá. Capítulo 16, 17, 18 e 19, eu não vou ler, mas gostaria que os irmãos fizessem isso como dever de casa. E eu vou dizer a razão. Este capítulo 16, 17, 18 e iniciando 19, era o estágio de Moisés como pastor, para que ele pudesse aprender, ter experiência para dirigir o povo.
nos momentos de dificuldade e serve para nós como exemplo. Nós, pastores, qual é a minha maior preocupação? Esse tanque tem que funcionar. Vamos ter batismo agora em junho. Você veja que eu estou sempre preocupado. Se você não aceitou Jesus ainda, você está numa pior. Você está roubado. Porque se você morrer sem Jesus, tu vai torrar lá no inferno. É preciso decisão. E eu sou pastor preocupado com isso. Porque ali é o sinal de que pessoas estão se convertendo ao Evangelho. Então, ainda tem vaga, hein? Procura lá o diácono, eu quero passar pelas águas também. Eu acho que tem 40 e poucos candidatos, né? Eu quase que uma igreja. Mas eu estou empenhado em pregar o Evangelho. Eu estou empenhado em pregar o Evangelho, salvar. Pastor Arlindo, dentro de mais uns dias, vai também fazer um trabalho lá fora, né? Um evangelismo. Porque nós estamos querendo abrir uma congregação lá em Miguel Couto. Então nós temos que evangelizar e exercitar a cada um de nós. Portanto, meus irmãos, algo que a gente precisa aprender. Este é um espelho para a nossa vida. É um espelho enorme. A gente olhar a vida de Moisés, ele agora pastoreando, no capítulo 17. É interessante, dá uma olhada agora para o capítulo 17. Eu não vou ler tudo, eu estou só passando para você poder melhorar. A água da rocha. Agora chegou o momento. O bordão, aqui no capítulo 17 diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto, fazendo as suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Novamente essa galera da reclamação. Já viu como é que é? O escravo está sempre assim, né? Nunca aceita que já está livre. E diz a palavra: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que fizeste subir do Egito para matar de sede a nós, nossos filhos e o nosso rebanho? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei agora? Ele estava no exercício ainda, ele estava no estágio. Só lhe resta agora apedrejar-me, Senhor. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo algum dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o quê? O bordão, o cajado, com que feriste o rio. Rapaz, você conseguiu, com este cajado, você abrir o mar. Esse cajado funciona. Esse cajado é bom. O que você tem na mão? Cajado. Então você vai fazer mais uma vez a obra. Vamos continuar para ver. Diz assim a palavra: eis que estarei adiante de você na rocha, em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos e chamou aquele lugar Massá de Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Então o povo bebeu água. Ele chegou na rocha e abriu, beberam água. Você veja, antes trouxeste para aqui para morrer de fome. Agora quer nos matar de sede. Irmão, que tarefa ruim de pastor, né? Pastor é uma tarefa muito difícil, irmão. Eu estou dizendo a você, você não sabe o que é isso. Você não tem uma mínima ideia de que é você pastorear. Eu nunca quis ser pastor. Nem diácono. Mas Deus me chamou. E Ele disse para mim: quem manda na sua vida sou eu.
você não se manda. Porque eu sabia do peso que é. Imagine você cuidar da sua família. Todos nós temos família, não é isso? Como é difícil cuidar de uma família. Ainda mais aquela família que tem pai que exagera, 8, 9 filhos. Meu sogro tinha 9. Para que tanta gente dentro de casa? Não é verdade? Eu tinha 8 cunhados, morreu um bocado agora. 8 cunhados. Que dificuldade para namorar, meu Deus. Vigiado. Eles ficavam no meu pé, não podia chegar perto. Graças a Deus que alguns já mandei para o bar de barro. Mas não é difícil tomar conta da família? A mãe que tem 6, 7 filhos de noite, será que Joãozinho já está deitado? E Marinha? E Belina? Enquanto não vê todos os filhos, né? E se um deles não chegou, ela não dorme. Né, mamãe? Papai não, papai deita, vai dormir, que papai está cansado. Mas a mamãe fica ali até, né? Aquele último chegar, não é verdade? Sério. Eu disse semana passada ou na outra, eu estou apaixonado pelo trabalho das mulheres, as mamães. As mamães são fantásticas. São elas que criam os nossos filhos, não é verdade? São elas que cuidam. São elas que protegem e que ensinam. São elas. Então, família grande. Então a gente tem uma família, aqui é uma família. E aí Moisés foi na rocha, tirou água. Agora quando chega no capítulo 18, nós estamos falando do estágio de Moisés. Não perca de vista isso. É o estágio. E agora ele faz como todo pastor novo. O pastor novo quer fazer tudo sozinho. Ele quer levantar a oferta, ele quer pregar, ele quer tocar, ele quer fazer tudo. Moisés estava fazendo isso. Aquela multidão precisando de conselho. O que Moisés fazia? Aquela fila enorme lá, quase lá na Polícia Federal. Eu tenho que falar com o seu Moisés. E Moisés, ele num sol danado de rachar. Aí seu sogro foi fazer uma visita a ele. Capítulo 18. Olha que está no capítulo 18. Eu estou tentando te ensinar algumas coisas, modéstia à parte. No capítulo 18, o que aconteceu? O sogro de Moisés traz o quê? Uma bênção para ele. Traz a mulher dele com os filhos. Moisés agora já estava resolvendo o problema. Né? 2 filhos. Aí o seu sogro começou a olhar. Se continuar assim, minha filha vai ficar viúva. Porque ele está trabalhando demais nesse sol quente, vai morrer ele e o pessoal. Aí o sogro deu um conselho. Olha o que está escrito, vamos ver o que está escrito aí. Se você se cansar, tudo bem, mas espere que você não se canse. É tanto óculos aqui que eu nem sei qual que é o bom, esse aqui é melhor. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo. Como o Senhor trouxera Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhes enviara, com 2 filhos dela, nos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino na terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Então veio Jetro, sogro de Moisés, e os filhos e a mulher deste. E Moisés dizia, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou, beijou, indagando se estava tudo bem, Aí pronto, até esse ponto nós estamos bem. Quando chega no verso 13,
Jetro, seu sogro, ele disse: você não vai aguentar. Olha para mim. Nós não gostamos de conselho, fala a verdade. Nós temos dificuldade de ouvir conselhos. Todos nós que estamos aqui. Todos nós. Não gostamos. Porque sempre achamos que já sabemos. Mas eu sei disso. Marido, então, se a mulher tenta dar um conselho, aí a coisa pega. Homem é muito arrogante. Não é verdade? Mas também se o homem chegar para a mulher na cozinha, falar alguma coisa da cozinha, sai daqui que você não entende nada. Elas também são bem... Porque nós somos assim. Nós não gostamos de conselho. Porque achamos que já sabemos tudo. Olha a ideia de Jetro. Capítulo 18, verso 13. Eu estou brincando assim só para você entender, porque nós estamos aqui, irmão, numa família. Isso aqui é uma família. No dia seguinte, assentou Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isso que você faz, rapaz? Que é isso? Porque te assenta só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre o povo e lhe declare o estatuto de Deus e da lei. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom, rapaz, o que você está fazendo. E ele disse no verso 18: sem dúvida desfalecerá, tanto tu como este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti. Ouve, pois, as minhas palavras, eu vou te aconselhar. Deus está contigo. E ele disse: ô Moisés, meu genro, prepara pessoas que tenham sabedoria. As coisas mais simples eles resolvem. As coisas mais difíceis você resolve. Esta é a dinâmica do pastorado. Você já imaginou hoje se eu tivesse que fazer tudo sozinho? Já imaginou? Gabinete pastoral, fazer pagamento, fazer... Não, chama o pastor. É a razão de nós termos aqui hoje essa bênção. E só vem me contar o resultado. Não é, Robson? O bispo está certo aqui, vamos fazer certo. Já vim dar o relatório todinho. O outro veio aqui e me falou: bispo, olha, estou te avisando antes que nós vamos fazer um trabalho assim no sábado, Eu agora só sou o comandante, aleluia. Eu agora sou chefão. Já imaginou se eu tivesse tocar piano, fazer tudo? Compartilhar. Quantas mamães aqui botam sua filha, ensina para cozinhar cedo? Levanta a mão. Que isso? Como é que o camarada vai casar com sua filha se ela não sabe cozinhar? Você tem que ensinar desde cedo a cozinhar, lavar roupa, passar roupa. E o homem, você tem que ensinar ele a lavar banheiro, ajudar a varrer quintal, porque amanhã ele vai casar, precisa disso. Você está entendendo o que eu estou falando? Então a igreja, graças a Deus, e eu sempre aqui na igreja procurei compartilhar, porque eu sei que eu não posso fazer tudo sozinho, embora eu saiba que eu sou bom para chuchu, entre aspas. Mas infelizmente nós sabemos que nem todos fazem. Verso 13, nós já lemos, né? Conselho importante. Os mais velhos sempre têm bons conselhos. Repita comigo: os mais velhos já aprenderam. Por isso que tem bom conselho.
Ele diz, os mais velhos já sofreram também. Mas aprenderam, né? A delegar. Chama-se delegar. Eu fico muito apaixonado por saber Hermínio de Moraes, dono da Votorantim e de tantas outras indústrias. Ele tinha muitos filhos. Você sabe o que ele fez com seus filhos? Ele pegou, dava um carro para cada um, dava tudo que eles queriam. Botava para trabalhar na fábrica, recebia salário na fila, vestindo macacão, tinha que aprender tudo. Não deu moleza a nenhum deles. Foi o que ele fez. Todos os filhos dele tinham que entrar na fila, trabalhava nas oficinas, todos sujos de graxa, e no dia do salário ficava lá na fila, para pegar o envelope dele. Filho do dono, hein? Mas hoje, todas as indústrias, ele morreu. E as indústrias estão funcionando, os filhos são os diretores. Porque eles aprenderam desde cedo. É assim que funciona. Na vida comum, é assim que funciona. E o capítulo 19? Vamos ler 1 a 8 para concluir. A hora está passando. Porque semana que vem eu vou falar sobre as leis. Não sei se semana que vem é Santa Ceia, né? Talvez na outra semana eu vou falar sobre quando Deus mandou Moisés criar as leis. Para que serviam as leis? Para governar as famílias. E depois, a última mensagem, eu vou falar sobre o obituário. Falar sobre a morte de Moisés e o seu final. E qual foi a reação de Moisés quando Deus disse que ele iria morrer. Isso vai ser fantástico. Então já estou trabalhando. Por isso eu estou dizendo a você que eu estou lendo. Porque eu estou querendo trazer um material bom para os irmãos. Capítulo 1 a 8, vamos ler. Vamos ficar de pé? Dá uma esticada na coluna aí. Melhorei? Capítulo 1 a 8, vamos ler. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Verso 1 até verso 8 só. Verso 1, eu leio. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, e no primeiro dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Verso 2. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Verso 4. Versículo 5, vamos juntos. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. E versos 7 e 8, leia. Veio Moisés, chamou o ancião do povo e expôs diante dele todas as palavras do Senhor que lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a um: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo, até esse ponto. Coisa fantástica, né? E aqui, se você vai, já é lição de casa, 16, 17, 18 e 19. E aqui Moisés vai lá em cima agora no capítulo 20. Ele vai diante de Deus para receber as leis, chamadas as tábuas.
porque ele precisava. Esse período de estágio dele foi ele estagiando. Agora, o povo já estava orientado e seriam dirigidos pelas leis. Cada um ia saber como se comportar. É isso que a Bíblia faz comigo e com você. A Bíblia nos ensina como nós devemos viver, como eu devo andar, como eu devo me esquivar de coisas erradas. Porque hoje eu tenho algo escrito para direcionar a minha vida. Portanto, Deus chama Moisés para dar para ele os princípios, chamados os 10 mandamentos. Daqui para frente, o povo vai ter leis de comportamento, e eles terão leis para poder entrar na terra prometida. Que coisa fantástica! Como que eles iriam entrar numa terra prometida que Deus tinha preparado, se eles não fossem preparados? Eu termino dizendo para a igreja: nós estamos sendo preparados para entrar na eternidade. Lá é o nosso fim. Nós estamos sendo treinados para isto. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que a gente não desanime, seja fiel até o final. Caminhe com fidelidade a Deus.